som lá fora está um pouco alto, a gente baixou as portas para poder a gente ouvir melhor aqui dentro da igreja. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim, meu coração aberto está para a tua voz ouvir, nos enche de louvor, de gozo pra te servir, oh glória. Fala suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, oh glória, aleluia, Jesus, e encher de louvor. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvi tua voz eu quero, e nesse mesmo som, oh glória. Nós já oramos, louvamos, pedimos ao Senhor para falar conosco. Queridos, essa mensagem, tenho que admitir que ela me esmagou. Essa mensagem foi uma das mensagens que ela meio que me tratou novamente. Mas, irmão, você é um pregador da palavra, você foi renovado, tratado. Todos nós, querido, todos os dias temos algo a ser tratado. Temos algo a ser renovado. Eu chorei com uma criança ao fazer essa mensagem, uma criança que anseia pelo leite da sua mãe. Mas é bom chorar, vou dizer por quê. Porque quando nós estamos gripados, quando nós choramos, nós ficamos bons da gripe, porque a gente derrama muito catarro. E é muito bom chorar na presença de Deus. Até isso Deus cuida. Quero iniciar essa mensagem, fazer uma pequena reflexão, que faz todo sentido no mundo espiritual. Eu gosto muito de iniciar, ou durante a ministração, fazer alguma brincadeira, uma distração. Mas muitas dessas distrações, dessas brincadeiras que eu ministro aqui, ela tem um sentido real em nossas vidas, ou no reino espiritual. E essa ilustração, leve minha essa garrafa aqui, por favor, de água. Rápido. Essa água, queridos, ela é uma água muito boa. Ela é uma água da chuva. Eu aparei no meu telhado lá da parte de cima, que é um telhado limpo. E essa água ela é muito boa. Ela não é água de poço, ela não é água do Sai ou Cagés, ela é uma água pura. Não tem nada que o homem tenha colocado nessa água. Essa água é uma água que o próprio Senhor mandou para nós. Uma água de chuva, uma água limpa, uma água boa. Se eu oferecesse essa água para vocês beberiam dessa água? Sim? É uma água limpa, uma água de chuva, uma água limpa. Está até bem geladinha, que maravilha. Mas até a quantidade da água veio certo para a ilustração, glória. Mas ela está faltando um pouco para ser completada. Vamos supor, se eu pegar um pouquinho de água que corre nos esgotos ali na rua, se eu colocar, vamos supor, aqui um pouquinho e chacoalhar bastante aqui e der para vocês, quais vocês beberiam dessa água? Também não. Mas foi só um pouquinho que eu coloquei, não
água pura. Foi só 1% que eu coloquei da água de esgoto, da água ruim. Mesmo assim vocês não beberiam? Do mesmo jeito, queridos, Deus trata conosco. Deus não recebe pessoas que são parcialmente limpas. Deus recebe pessoas limpas, pessoas purificadas, pessoas sem mancha, sem mácula. Esse é o nosso Deus. Ele nos recebe da mesma forma. Assim como nós não bebemos de uma água que só tem 1% de água suja, tem 90%, 10% na verdade, tem 90% de água limpa e 10% de água suja. Nós não bebemos dessa água. Do mesmo jeito é o nosso Deus, Ele trata conosco. Ele não nos recebe com um pouquinho de pecado. Ele não nos recebe, Ele nos recebe limpo, puro, diante da presença dEle. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 7. Amém? Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, nos torna sensível, Pai, a ouvir a Tua palavra nessa noite, Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Pai zeloso, um Deus, um Pai que cuida, que nos repreende, que nos exorta, que nos ensina o caminho para a perfeição. Por isso eu te peço nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Fala com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Repreende, Pai, todo espírito, Pai, contrário à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que nós possamos nessa noite, ó Pai, nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Usa esse vaso, Pai, como canal de bênção, Pai. Usa, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar falando, Pai, através da boca desse vaso, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Que venha ser guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai, que eu não venha falar palavras, Pai, que venha de mim, meu Pai, mas que eu venha estar sendo conduzido, Senhor, pelo Teu Espírito Santo de Deus nessa noite, meu Pai. Um canal de bênção, Pai, para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, como um atalaia, Pai, para o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, esse versículo, essa passagem, ela é uma passagem que poucos usam hoje. Pouco a gente vê falar sobre esse assunto quando se refere a anticristo, a vinda de Jesus. São palavras, ministrações que pouco se ouve falar. Porém, esse é o tempo que mais necessita que venhamos a falar desse tema. É o tempo que mais necessita que nós venhamos a estar alertando a igreja. Sabemos que a palavra do Senhor Jesus, quando ela nos confronta, quando ela nos esmaga, é porque naquele ponto nós estamos falhando, não é verdade? Quando nós não estamos falhando, nós nos alegramos, seja qual for a palavra, nós nos alegramos. Oh, glória, Senhor, essa daí eu já passei, eu quero outra, Senhor, porque essa daí eu já passei. Aleluia. Mas o processo
do amor de Deus. O processo do amor de Deus para nossas vidas. Isso é uma palavra de amor, uma palavra de repreensão, uma palavra ao mesmo tempo de conforto. Mas para essa palavra, querido, ela fazer surgir efeito em nossas vidas, para o amor de Deus surgir efeito em nossas vidas, nós temos que amarmos essa palavra. Nós não temos só que ler a palavra, nós temos que amar essa palavra. Porque quando nós só lemos, nós podemos ler qualquer coisa. Nós podemos ler uma revista, podemos jornal, ninguém lê mais. Mas nós podemos ler uma matéria, um celular, um jornal, nós podemos ler qualquer coisa. Mas amar a palavra já é outro processo. E para nós, e para o processo de Deus ser derramado em nossas vidas, é preciso que nós venhamos a amar essa palavra. É preciso que nós venhamos sentir prazer em meditar nessas palavras. Eu creio que essa palavra é uma palavra que, assim como ela me confrontou, eu creio que vai confrontar algum de vocês. Eu não sei, aí é vocês e Deus, eu não sei o estado espiritual de cada um. Mas eu creio que ela falou comigo, grandemente comigo. E eu creio que ela também vai falar com vocês hoje. Em nome de Jesus. E esse período que o Senhor fala, segundo Tessalonicenses, na realidade o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que o detém. Querido, mais do que nunca, nós que anunciamos o Evangelho, quando eu falo nós que anunciamos, eu não estou falando só de mim, só de pastores, eu estou falando nós que aprendemos a palavra do Senhor Jesus, que o próprio Senhor, Ele manda que nós venhamos anunciar essa palavra. E que nós venhamos anunciar essa palavra, sermos atalhaia do Senhor Jesus. Eu creio que a igreja evangélica, em pleno século XXI, que muitos têm essa igreja como a geração, a igreja do avivamento. Muitos têm a geração cristã, a igreja evangélica, a igreja do avivamento. Em pleno século XXI, eles têm isso, estão falando que a igreja do avivamento, algumas pessoas têm uma interpretação dessa passagem que diz que o que detém o anticristo é a igreja, creio eu que não seja. Mas muitos têm essa igreja do século XXI como uma igreja que está ainda esteja detendo a manifestação do anticristo, que eu creio que não seja, queridos. E que a igreja do século XXI, essa igreja, ela está sofrendo um mal. Ela está sofrendo um mal da moralidade mínima, ela está sofrendo. Com isso, os pastores, os líderes, os organizadores de igrejas, eles estão colocando muitas coisas dentro das igrejas, eles estão meio que trazendo o mundo para dentro da igreja, literalmente trazendo Satanás para dentro das igrejas. Isso é terrível. Detalhe, essas igrejas, queridos, têm ovelhas. E essas ovelhas, a qual o Senhor Ele manda que os pastores, os líderes, venham cuidar, zelar, ensinar por essas ovelhas. Não fazer o contrário. Mas, irmão, o que é moralidade mínima? Que mal é esse, irmão, que está atingindo a igreja? Que mal é esse? O mal da moralidade mínima não é exatamente aquele negócio de nós vermos ou fazer ou pensar: isso é pecado. Não, isso não é pecado. Eu acho que isso aqui é pecado. Não, eu acho que não é pecado. E muitos acabam com esse mal fazendo coisas pecaminosas, coisas que desagradam a Deus. E esse mal ele está afetando grandemente a igreja brasileira. Não só a igreja brasileira, mas a igreja de mundo inteiro. Está afetando uma nação que era para ser
era para ser a nação do avivamento, a geração do avivamento, era para ser a igreja evangélica hoje. Mas esse avivamento que muitos dizem que a igreja tem, esse avivamento não é manifesto. Esse avivamento da igreja era para ser com pessoas sendo salvas, pessoas sendo resgatadas das trevas. Você não vê isso. O avivamento que eles dizem que tem, se unem um monte de igreja, faz conferência, faz um monte de coisa, e aquela denominação reúne um monte de outras denominações, e ali eles dizem que é um avivamento. Isso não é avivamento. Avivamento é a igreja em as ruas, arregaçar as mangas e resgatar pessoas que estão na rua para dentro da salvação, para dentro da igreja, mas não só para dentro da igreja, para ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Esse é o avivamento, porque o Senhor diz, queridos, que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Eu costumo dizer que a maior arma do pecado, queridos, eu sempre falo sobre esse tema, a maior arma do pecado que a igreja sofre hoje é achar que o pecado não é pecado. A pior arma do pecado é você pecar achando que não é pecado. Irmãos, eu sou bom, glória a Deus, querido. Mas esse pecado que a igreja sofre, ele tem muitos aspectos. Ele não é só você ser uma má pessoa. Você pode ser a pessoa mais benquista no meio da sociedade, porém o seu pecado é entre você e Deus. Não é mais ninguém, é você e Deus, queridos. Nós pecamos contra a pessoa, sim, pecamos, mas a moralidade, esse pecado não é pecado de um irmão. Em muitas ocasiões pecar contra outro irmão é você pecar contra o próprio Deus. É esse o mal que a igreja está sofrendo. É esse o mal que a igreja está sofrendo. Hoje nós decidimos o que é pecado, o que não é. Nós não dependemos, muitos não dependem da Bíblia para ver o que é pecado, não depende. Muitos cristãos hoje decidem o que é pecado e o que não é. Eu vou fazer isso porque isso não é pecado. Há uma semana atrás chegou um irmão para mim e disse que podia beber porque não era pecado. Porque Paulo diz que pode beber, só não pode se embriagar. Isso, querido, a igreja do avivamento no século 21, ela está apostatando a fé. Isso é terrível. Quando era para ser a igreja avivada, anseiando, cantando, louvando para a vinda do Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está prestes a voltar, a igreja está indo ao contrário. A igreja está buscando avivamento em shows gospel. Estão fazendo no nome poderoso, no nome santo, que é o nome de Jesus Cristo, comércio. Estão fazendo, se tem uma blusa com o nome de Jesus, é tantos reais. Se tem um chaveiro com o nome de Jesus, é tantos reais. Estão pervertendo o nome que tem poder sobre todo o nome. E a igreja está sofrendo com isso. Antigamente você não via muito esse comércio, mas as pessoas meio que as pessoas têm aquela vontade, aquele anseio de se achegar a Deus. Se eu comprar uma coisa que tem o nome de Jesus, para mim eu estou me aproximando de Deus. Mas a intenção de quem fabrica essas coisas, a intenção de lucrar usando esses santos nomes, querido. Muitas pessoas, cristão ou não cristão, ou ímpio, seja lá quem for, eles compram uma blusa com o nome estampado: Jesus salva, Jesus é salvação, Jesus liberta, Jesus cura, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 mas não serás atingido. É estampado em todo canto. Comércio, querido. E muitos estão profanando o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo.
a qual esse nome, ao ser pronunciado, era para ser pronunciado com reverência. Era para ser pronunciado com santidade, não de qualquer forma. As igrejas estão, a igreja que se diz igreja do avivamento hoje, estão cheios de, posso lhe falar, de lepras. A igreja está cheia de pessoas arrogantes, pessoas mentirosas, pessoas caluniadoras, blasfêmios, homossexuais. A igreja do avivamento hoje está cheia desse tipo de pessoas. Quando buscamos pessoas que buscam santificação, pessoas que buscam viver para Cristo, difícil encontrar. Mas se você anda na rua, se você se depara com um cristão, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe muito bem o que eu estou falando sobre a igreja do avivamento, que se diz do avivamento. A igreja literalmente apostatou. Quando eu falo igreja, eu estou falando igreja do Senhor. Não estou me referindo a um local, como eu estou me referindo à igreja do Senhor. Apostatou a fé. Satanás invadiu a mente dos cristãos, invadiu as igrejas, invadiu a mente dos líderes, dos pastores. Ele invadiu com mentira. E muitos desses pastores estão ali na frente de multidões de pessoas, de ovelhas, enganando a muitos, enganando multidões, levando multidões de pessoas ao abismo. Eu vi uma frasezinha no canal que a Vanessa tem no Telegram, que fala assim, eu acho que foi no canal que a Vanessa tem: Satanás, ele cavou um buraco e as pessoas caminham para dentro dele. Ele simplesmente abrir o buraco, as pessoas aqui caminham para dentro dele. Ele nem chama mais. Irmão, as ovelhas têm culpa por isso? Posso dizer que sim. Mas muitos desses líderes que é para levar pessoas à salvação, que é para levar pessoas a ter um encontro com Deus, essas pessoas estão conduzindo as pessoas ao caminho errado. Em Jeremias 5, ele fala que as pessoas gostam. Ele fala que as pessoas gostam desse tipo de evangelho, um tipo de evangelho que tem muito show, que tem muita festa, que tem muita, como é que eu posso falar, muito conferência, essas coisas gostam de ouvir. É bom, é prazeroso. Mas nós, como os atalaia, quando eu falo nós, eu estou falando de mim, estou falando nós, igreja do Senhor Jesus, aquele que busca viver a palavra, aquele que busca ter fundamento na palavra. Essa igreja, eu e você e todos aqueles outros irmãos que buscam o evangelho pleno na palavra, tem a obrigação de ser atalaia na vida daqueles que estão enganados, que estão caminhando para o abismo. Tem a obrigação, queridos. Não é só o pastor não, é nós que conhecemos a palavra, é nós que aprendemos. O que acontece hoje? Não há pregadores que confrontem o pecado, não há pregadores que confrontem o ego das pessoas, não há pregadores hoje que denunciem o pecado, não há profeta que fale que você está caminhando errado, não há pessoas que te orientem do caminho que você está andando. E se levantar um profeta para alertar, muitos tentam derrubar, porque esse é o mentiroso. Chegamos em um tempo que a verdade está sendo mentira. Para muitos a verdade é mentira. Está pervertido, queridos. Está pervertido. Quando se levanta uma pessoa para falar da palavra, quando se levanta uma pessoa para dizer, olha, não pode beber, pode, muitos querem calar. Quando se levantam para pregar contra o que o mundo prega, muitos se levantam e querem derrubar e querem calar.
Paulo já nessa época, ele já alertava sobre esse mistério da iniquidade, que já opera, é como se Paulo estivesse vivendo exatamente nos dias de hoje. É como se Paulo estivesse vivendo exatamente no século 21, pelo que ele falou, pelas palavras que ele falou. Paulo ele fala que já nessa época muitos anticristos surgiram, muitos anticristos já operavam, muitos anticristos já operavam. E quando se confronta pecado hoje, quando se fala de pecado hoje, os crentes de hoje eles se levantam, não irmão, mas tem a graça. Mas tem a graça, nós somos salvos pela graça, tem a graça, Jesus Cristo, Ele morreu para nos perdoar. Verdade, só que o Paulo que prega da graça, esse mesmo Paulo, ele prega juízo também. Esse mesmo Paulo que prega da graça, do perdão do pecado, é o mesmo Paulo que também prega juízo. Mas as pessoas não querem ouvir falar do juízo. As pessoas não querem ouvir falar isso. Apocalipse 13 vai falar de uma besta que emerge do mar. Para quem conhece Bíblia, sabe que essa besta é o falso profeta, é o anticristo. Sabe que ele se levantará para enganar a igreja, para perverter a igreja. Ele não vai se levantar, essa besta não vai se levantar para perverter quem já é pervertido, não, queridos. E quando eu falo pervertido, não estou citando só ímpio, eu estou falando de pessoas pervertidas na mente. E essa besta, ele vai se levantar do mar, emergir do mar para enganar pessoas. Ele vai ser um falso profeta e as pessoas gostam de ouvir mentiras. As pessoas gostam de ouvir mentiras e essa besta vai enganar muitos, exatamente porque as pessoas gostam que o seu ego seja massageado. As pessoas acham bom que o pastor passe a mão em cima das ovelhas e do outro lado é puxando, comendo as ovelhas pelo pé, mas mesmo assim passando a mão, as pessoas gostam disso. As pessoas se sentem bem com isso. As pessoas, eles acham bom ter alguém para pregar um evangelho que não confronte o pecado. E ele virá para enganar essa igreja do Senhor Jesus. E com isso muitos apostatarão da fé. Triste. O Senhor fala em Mateus que quando Ele vier, Ele vai operar tantos sinais, prodígios, maravilha, que se possível enganaria até os eleitos. Ele não fala que se possível enganaria os que já estão enganados, não. Se possível enganaria até os eleitos. De tantos sinais, vai fazer até descer fogo do céu. Hoje nós vivemos um tempo que falar a verdade é errado. Não podemos mais pregar. Falar a verdade é errado. 1 Timóteo 4, versículo 1, vai comprovar o que eu acabei de citar agora. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé e darão a ouvir a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o mesmo Paulo, querido. É o mesmo Paulo que fala da graça. Ele fala o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, hoje, alguns desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a espíritos enganadores
No versículo 2, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas. Aí já passa para os líderes. Sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizadas. Consciências cauterizadas, queridos. Mas essas pessoas, elas estão cuidando de pessoas, entre aspas. Estão levando pessoas ao abismo. Mas quando se fala em apostatar da fé, muitos têm que apostatar, pensam que apostatar da fé é você deixar de ir para a igreja, é você deixar de ser cristão. Não é isso. Não é isso. Apostatar da fé é você prostituir a sua fé. É você corromper a sua fé. Isso é apostatar da fé. Não é você largar o caminho do Senhor. Apostatar da fé é você prostituir a sua fé. Assim como ele fala em 1 Timóteo 4, 1 e 2, o versículo que eu iniciei a mensagem. Isso é para a igreja, queridos. 2 Timóteo 3. O Senhor continua falando através de Paulo. O Senhor continua falando. 2 Timóteo 3, do 1 em diante. Ele continua. Sabei, entretanto disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Ele começa a dar base para esses tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ímpios, ingratos e ímpios, na verdade, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas amam o prazer, mais amigo do prazer do que amigo de Deus. E ele continua no versículo 5: com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te desses. Porque essas pessoas é que estão conduzindo pessoas ao abismo. Afasta-te desse tipo de pessoas, desse tipo de mestre, desse tipo de líder. Arrogantes, que não tem amor pelas pessoas. Apóstatas.